boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando nesta tarde de terça-feira gostosa, para a gente falar de um assunto importante, interessante, e você vai gostar. Pode ficar comigo, porque eu estou recebendo hoje, aqui no Mundial, e você, Luciane Quesquecian. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Samira. Boa tarde. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com você, com esse público maravilhoso da Vibe Mundial. Muito bem-vinda, Luciane, velha conhecida da nossa casa, né? E a gente trocou várias figurinhas e ela está trabalhando com um tema muito interessante, que é a arquitetura quântica. É disso que a gente vai falar hoje. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM, 660 AM e também no vibemundialfm.com.br. Lá no aplicativo também você pode nos ouvir, ou então clica no assistir ao vivo, você vai cair direto no nosso YouTube e aí vai nos acompanhar aqui ao vivo no estúdio da Vibe Mundial. Não é isso? É isso mesmo. A Luciane Quesquecian, ela é especialista em saúde integrativa, é arquiteta, paisagista, trabalha com cristais, radiestesia, feng shui, desenvolvimento de pessoas, consultoria em várias áreas, PNL, life coaching, e assim a vida anda, né? Porque a gente vai aprendendo e vai ensinando também. Sim, na verdade, quando a gente vai nesse caminho é porque primeiro a gente precisa se autodesenvolver, né, Samira? Você entra num life coaching, por exemplo, e fala assim, vou fazer um life coaching. Lógico que eu preciso primeiro. Preciso passar pelo processo, né? E nós vamos falar hoje realmente arquitetura quântica, um tema que me chamou bastante a atenção, porque amanhã, dentro dos tesouros do Oriente, para quem é da Praia Grande, fica atento, tem um workshop chamado A Casa que Cura. Decoração quântica, Feng Shui, que é o workshop que você vai apresentar. Eu quero que você já me explique. Vamos entender primeiro, né? Sim. O que é a arquitetura quântica? Sim. Numa partezinha lá desse workshop, eu costumo perguntar assim: se a sua casa fosse uma pessoa, como que ela seria? Bem-humorada, alegre, divertida, saudável, como que é? Se você olhar para sua casa, você vai começar a olhar, assim, pensando nisso, né, nessa associação, como que seria? Que nome talvez você daria para essa atmosfera que tem na sua casa? E eu já pensei em vários. Vocês aí também, né? Porque reflete a gente? Total. Reflete a gente, reflete a ancestralidade, reflete antigos moradores, pode refletir vizinhança, tem muita coisa. Porque eu tenho a casa, eu tenho a decoração desta casa, Sim. eu tenho a estrutura dessa casa também, né? A entrada dessa casa, se tem jardim, se não tem jardim, quantas janelas, tudo isso tem a ver? Tem, inclusive o terreno que foi construído, porque antigamente não se construía sem ir lá passar o pêndulo e saber fazer um estudo de radiestesia no local. Antigamente? Era feito assim, a ancestralidade não fazia. Acho que até as pirâmides, pode ver que tem o lado certo do sol, né? Tudo é feito para aproveitar ao máximo a energia. E hoje, alguns arquitetos ainda fazem isso. Em outros países, né, do mundo é adotado ainda, mas não costuma ser uma prioridade, mas que deveria, sim, ser vista antes da construção. Tá? A radiestesia devia ser ensinada na faculdade. Deveria sim. E foi uma coisa que eu sempre me interessei desde a época da faculdade. E a gente começa a estudar e vai chegar em geometria sagrada, então envolve muita coisa. Então, por que a gente se sente bem quando a gente chega num templo? Independente de qual religião que seja. Por quê? Que tem a gente pode estar vazio. Você vai lá, fica introspectivo, senta e aquilo te preenche, te traz a paz ou aquela sabedoria, né, que você capta em alguns templos. Tem como trazer isso para nossa casa.
Então... Que a casa, ela tem informações. Exato. Não é? Principalmente se a casa já foi utilizada antes. Sim. Casa de família, né? É isso que mesmo. Tem a história da tua família também. Tem. Assim como eu falo, quando eu chego aqui, né, na Vibe Mundial, a gente sente essa egrégora, uma egrégora muito forte, né? De uma espiritualidade muito forte. E isso, às vezes, acontece tanto para o lado positivo quanto para o lado que não é tão positivo assim. Uhum. E as nossas, por isso que o nome é a casa que cura, porque às vezes o ambiente, ao contrário, em vez de curar, a pessoa acaba ficando com depressão ou com dores físicas mesmo, dependendo de posicionamento da cama ou a forma que está posicionado com relação ao sol. Mas, assim, na verdade, eu falei agora de uma maneira mais ampla, tá? Falando desde a construção. Mas se a casa já está construída e se tem essas informações de outros moradores, não precisam se desesperar, porque tem como fazer. Tem várias coisas, inclusive tem uma metodologia, tem que ter um processo. Como que a gente começa a transformar nossa casa numa casa que cura? Pensar na arquitetura quântica, porque quântico é o sutil, a gente não vê, mas a gente sente. Né? Quantos lugares que a gente vai e fala, nossa, que energia deliciosa. Né? Tá. E às vezes alguns lugares que a gente vai falar, nossa, tava meio tenso, né? Total. E a gente sente isso, né? Sente. E não precisa ser uma pessoa altamente sensível para poder falar isso. Sempre, né? Mesmo pessoas que são mais racionais, elas falam, nossa, o ambiente estava uma delícia, o ambiente estava mais pesado. E às vezes é a nossa casa, né? Então, como que a gente... Isso que é pior. Às vezes é a nossa casa. E como é que nem cheiro, né? Quando a gente chega na casa da pessoa, como a pessoa já está com acomodação, né, olfativa, ela não sente. Então, você chega na casa e você sente o cheiro. Aí, quando você já está acostumada com aquela dinâmica, o que faz com que a gente detecte? É o pêndulo, né? Tem o baguá também, que eu vou falar um pouco de Feng Shui, que é uma parte bem relevante da arquitetura quântica. Mas a radiestesia, você ir fazer a medição dos lugares com o pêndulo é uma parte importante. Estou falando aí de uma casa com saúde. A casa tem que estar saudável. Tem que estar saudável, sim. Para que esses moradores também estejam saudáveis. Você já falou do pêndulo, você falou do baguá, né? Sim. Que é interessante também. Tem outros elementos que você utiliza? Eu costumo detectar alguns passos para chegar, né, até esse objetivo de ser uma casa que cura. A limpeza, mesmo antes de fazer o diagnóstico. É muito importante fazer uma limpeza, tanto a limpeza física quanto a limpeza energética. Porque se ficou coisa de moradores anteriores, você vai ver o que restou depois dessa limpeza física e uma limpeza energética que pode ser com aromas, pode ser com incensos naturais, né, claro. E, enfim, aí, de acordo com a crença da pessoa, ela pode fazer essa limpeza mais energética do espaço. Depois iria para esse diagnóstico, que pode ser com o pêndulo e também com o baguá, né? É uma maneira muito importante, porque você detecta, caramba, às vezes é só mudar uma cor, mudar um móvel de lugar, e aí você consegue fazer com que a energia circule melhor. E uma outra coisa que é da arquitetura quântica, que eu fiz um paralelo, quando você falou, né, de eu ter trabalhado muito tempo e ainda trabalho com coaching, eu fiz um paralelo entre a roda da vida, que são os setores da nossa vida, e o baguá, né? Para quem não sabe, acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo sabe. O nosso ouvinte sabe, mas é bom explicar. É como se fosse uma bússola do Feng Shui, que tem todos os cantos. Guá é canto, né? Então, ele vai dizer qual que é o melhor posicionamento, como usar os elementos e as cores no ambiente. Então, a gente colocou na planta ou posiciona no local para que detecte quais os cantos, se eles estão harmonizados de acordo com os elementos dele. E, às vezes, não tá. Aí você vai com pêndulo? Aí, alinha primeiro, você pode alinhar tanto primeiro com o pêndulo ou com baguá. Se você tem um baguá, não precisa do pêndulo ainda, tá? Porque são coisas, são em fases diferentes. Quando você coloca... na verdade, pode ser feito no mesmo momento. Você vai, coloca o baguá e depois você passa o pêndulo, ou você fez a limpeza, passa o pêndulo e depois coloca o baguá para confirmar se as coisas estão bem distribuídas. Tá. E aí, depois dessa fase de diagnóstico, que vai para a cura,
que é o que elemento que você vai usar. Você já detectou, passei aqui nesse canto e esse canto aqui detectou pelo pêndulo que não estava legal. Ou senão no meu baguá tem, por exemplo, uma lareira no canto do trabalho que seria elemento água. Então já fica, né, já muda toda a harmonia. Então aí a gente fala, não, o que precisa fazer? Precisa mudar a cor, precisa mudar móvel de lugar, precisa colocar um cristal. O que precisa fazer? E aí sim a gente vai com os elementos. Porque assim, se a gente fosse colocar em cada parede uma cor que está ali detectada no baguá, a nossa casa ia virar um carnaval, não adianta. Mas aí eu posso usar? Pode usar o elemento, porque cada canto do baguá, ele tem qual elemento correspondente, metal, terra, água, fogo, enfim. Ele pode ter o cristal específico que vai ajudar, porque tem duas formas. Você primeiro vai alinhar esse lugar para que ele esteja funcionando, assim como na medicina tradicional chinesa, a gente tem que organizar, né, harmonizar o Qi, que é a energia vital. O Qi, a energia vital, também existe no ambiente. Por isso que a gente juntou as duas coisas. Porque a gente detecta nos nossos chakras, e se a gente escrever na roda da vida, passar o pêndulo nos nossos chakras e também no ambiente, a gente vai ver que aquela parte que a gente mais tem dificuldade é onde também precisa de cura no ambiente. Porque o desequilíbrio tá igual. É uma simbiose. A gente leva essa energia positiva, ou às vezes não, para o ambiente, aquilo fica, né? Criou-se uma egrégora. Ou, se a gente não está conseguindo desenvolver uma área da nossa vida, a gente dá uma forcinha lá no ambiente que aquilo vai vir. Entendi. É um processo, né? Não é assim... automático, mas é um processo. E a gente fala em casa, cada um de vocês aí do outro lado está imaginando um ambiente diferente. A verdade é essa, né? Tem gente que a sala está na memória, o quarto está na memória. Às vezes a gente não quer lembrar do quarto, porque ele precisa de uma boa arrumação. Eu postei essa semana sobre isso. Sobre quarto, né? Então a arrumação do quarto também acaba sendo muito importante. Mas antes de limpar, eu preciso tirar o excesso? Sim. Eu até falei sobre isso. Eu falei, todo mundo tem aquele cantinho da bagunça. E às vezes é o nosso quarto mesmo, olha que absurdo. Ou no guarda-roupa, ou o quarto da bagunça, aquele lugar da cozinha que quando você vê, tá todo bagunçado. A hora que você olhar, colocar no baguá e olhar como que tá a sua roda da vida, você vai ver que provavelmente é aquele canto que você ou tem dificuldade com relação à prosperidade, ou com relação a relacionamento. Mas não é dificuldade porque você não tem habilidade, não. É porque você não quer olhar para aquilo. Tá. Dói, né? Dói. Às vezes tem coisas que te impedem. A gente também, né, falou disso, da nossa criança ferida, que a gente carrega e às vezes a gente deixa ela lá naquele cantinho. A gente, né? E se a pessoa dorme no mesmo quarto desde que nasceu? Ou desde a infância, não é? Eu acho que tem alguma situação que fica, né? Tem. Pode existir um adolescente que não quer sair daquele adulto, né? Muito bem lembrado, Samira, porque tem gente que inclusive não consegue ir para uma outra casa. Casou, mas está sempre querendo voltar para aquela casa de infância. Então também tem coisas ali para resgatar, né? Coisas pessoais também, né? Muito profundas, porque não tem como você começar a mexer na tua casa, fazer uma transformação e você não ir também fazendo essa transformação. Tá. Por causa dessa simbiose, você empresta, e tem os outros moradores também, que você não pode mudar as pessoas, né? Então a gente dá uma forcinha para que o ambiente harmonize, porque hoje em dia, ainda mais depois de pandemia, as pessoas tiveram um pouco de dificuldade de relacionamento, porque todo mundo trabalhava o dia inteiro, estava tranquilo, cada um pro seu lado. E não conhecia decoração quântica. Também. Não é? Verdade. Mas você falou de cores. Então, o baguá, ele me mostra que cores eu tenho que colocar nos ambientes? Porque assim, cada canto, né, cada guá, ele tem a cor que seria responsável por ajudar nessa harmonização. No entanto, foi como eu falei, não dá para pintar uma parede de uma cor, a outra parede de outra. Então, por exemplo, no lugar que seria, por exemplo, vermelho, a gente pode colocar um elemento que nem aqui. Aqui ficou muito legal, porque o canto do sucesso é aqui atrás. Aqui atrás de mim? Isso.
seria bom, por exemplo, ter algum vermelho. Só que você tem algo representando o elemento fogo, que é essa luz. Que é a lâmpada. Essa lâmpada. Então, aí pode usar o elemento para poder ter essa harmonização. Olha que dica legal, né? Sim. Isso é importante. Mas tem uma pergunta que eu quero fazer a respeito de cor. Preto não é cor, né? Então, preto é a união de todas elas, né? União de todas as cores. O que você, Luciane, Eu mesmo. acredita? Eu chamo sempre de Lu, e às vezes eu tenho que... É que nem Elaine, Eliane... Me chama de Lu, né? Lu. Móveis na cor preta, roupa de cama na cor preta, muitos elementos nessa cor preta que muita gente acaba optando exatamente porque vai sujar menos ou não vai mostrar a sujeira. Aqui nós temos a nossa decoração, a cortina preta. O preto, ele representa... Aqui a gente está trocando de pessoas toda hora, né? Mas se eu vivo num ambiente que tem a sala muito escura, isso me afeta? O preto é a cor oficial, vamos dizer assim, do canto do trabalho. Então ele não é visto como, às vezes... Descanso. Ele não é visto como uma cor que pesa, ele favorece o trabalho. O elemento do trabalho. No entanto, se for um lugar para você dormir, ou um lugar que você vai trabalhar horas, que precisa de concentração, que precisa mais luz mesmo pela questão visual, realmente você pode sentir que desprendeu um pouco mais de energia. Quanto à roupa, não tem essa questão. Tá. Aí vai pela crença da pessoa. Se a pessoa achar que aquilo é nocivo, é melhor não colocar mesmo. É verdade. Né? Mas assim, roupa de cama, tem gente que não gosta, tem gente que gosta demais. Tá tendo muitos estúdios masculinos que estão feitos cinza, né? Aquele cinza assim, com um ar assim mais industrial, né? Aquela decoração mais industrial, e usam bastante preto. Então... é legal, sim, harmonizar com outros elementos para que não pese no campo emocional. Então, para um quadro... pode colocar. E aí tem que saber também o quadro, que nem no canto do sucesso, no canto da prosperidade. Aí tem muita coisa preta, aí muitas cores ou elementos, ou uma parede preta. Então, pode usar dourado, pode usar um lilás, pode usar plantas de formato de folha redonda. E se eu escolho, por exemplo, vamos aproveitar a decoração quântica, né? Aproveitar ela aqui. E se a gente quer pintar a casa toda, mas quer pintar com uma cor, que cor você indica? Assim, se a gente está falando de equilíbrio, de Qi, que é a energia vital, e energia vital do Feng Shui, da arquitetura quântica e do nosso corpo todo e do universo, se é Yin Yang, a gente não deve exagerar nem do branco nem do preto. Tá. Então, eu não diria que tem uma cor que se pintasse a casa toda. A gente sabe que o branco é prático, é uma cor que favorece a decoração, porque o que se colocar na frente vai sobressair e também serve para os elementos, tá? Então, é uma cor que pode, só que você dormir num quarto todo branco é insônia na certa. Eu tenho que mudar isso. Eu posso escolher um outro tom. Sim. E cuidar dos elementos. Porque assim, o quarto todo branco, móveis brancos, aquela iluminação branca, né? Que aquelas lâmpadas de LED hoje são bem claras. Fala, mas eu não consigo dormir, o que eu faço para dormir? E ficou lá ainda no celular e com aquele ambiente todo branco. Aquilo tá te colocando em atividade. Uau! Tá te pondo em atividade. E aí, não favorece para dormir. Aí você coloca as coresinhas e os elementos que vão... né? E é bom falar disso, né, gente? Coisas do nosso dia a dia, que a gente vai lembrando. Você tá aí do outro lado pesquisando também, né? Já querendo perguntar e a gente não consegue. Pode deixar no YouTube que depois a Luciane responde. Respondo sim. No YouTube, tá? É só ir lá e deixar uma perguntinha. Ou manda pro nosso Instagram também, fica à vontade. Ou então, entra em contato direto com ela. Seu Instagram é o @ lucianequesquician.oficial. lucianequesquician.oficial. Lá no Da Vibe Mundial tá marcado ela numa postagem, fica fácil de localizar.
Amanhã, dia 24, a partir das 18 horas, você tem um evento na Praia Grande que a gente falou aqui no começo. Fala um pouquinho desse evento e convida quem é da região para participar, né? Sim, vão ser super bem-vindos, se puderem estar com a gente. Vai ser lá no Palácio das Artes. Lindo, né? Que é um lugar lindo, sim. Vamos estar com alguns terapeutas, vamos ter também outras palestras, vamos ter pessoas que vão demonstrar alguns produtos terapêuticos e a gente vai fazer, na verdade, um workshop, uma oficina ensinando, pegando um ambiente e indo mais especificamente. A pessoa tem uma foto do ambiente, ela tem a planta e a gente vai orientar como que é o passo a passo para que ela harmonize pelo menos um ambiente, porque se ela aprender um ambiente, ela pode reproduzir isso nos outros também. Aprendendo a gente faz em todos. E aplica para tudo que é lugar. É verdade, isso mesmo. Que legal! E quando a pessoa tiver dúvida, ela também pode contratar a consultoria da harmonização do espaço, né? Também tem essa possibilidade de fazer, porque tem algumas pessoas que, principalmente os terapeutas, né? E como a gente sabe aqui na rádio tem muitos terapeutas, eles querem aprender mais isso, até para harmonizar as próprias clínicas, não é só para casa, né? Serve para as clínicas também, negócio. E às vezes a pessoa quer aprender, mas às vezes a pessoa quer que fale, não, Lu, eu quero que você me ensine aqui a fazer como que eu harmonizo da melhor forma. Até para ela poder trocar a decoração de vez em quando, também, né? Boa ideia. Não é? A gente aprende, né? E quem quiser contato com você, WhatsApp? Sim, é 991520843. Mas é código 13. Obrigada. Tinha esquecido. Código 13, 991520843. E lá na Praia Grande, nós temos muitos ouvintes de lá, você participa do Clube de Negócios Masterclass, que é voltado a terapeutas e que também fazem parte desse evento aqui. As terapias lá na Praia Grande são movimentadas? São. Tem muitos terapeutas na cidade, tem escolas de yoga, né? Tem muita coisa voltada para esse lado mais holístico, integrativo, sim. Que legal, ainda mais que é praia, né, gente? Aproveita até o ambiente para poder praticar algumas técnicas. Tem isso mesmo, que é esse histórico, porque era muito os festejos de Iemanjá no final do ano, são muito tradicionais. Então, essa questão, independente da religião, sabe que tem essa questão energética que as pessoas estão trabalhando e elas querem saber cada vez mais técnicas, né? E é muito bom, e a vantagem... Trabalhar com isso também. Trabalha com isso e tem a vantagem de estar com a proximidade com a natureza, né? Então, existe todo um campo energético diferente, né? É bem interessante isso. Luciana, que esqueci, o programa está terminando. Tudo isso que a gente falou faz parte da saúde integrativa, né? Faz Não tem como separar a nossa casa, o nosso trabalho, do que nós somos. Exato. Não é isso? É isso mesmo. E da nossa saúde, porque o que nós somos também, o que eu sou, o que eu penso, dita como eu estou fisicamente. É isso mesmo. Exatamente. Tem algumas dores, né, que a gente fica carregando e às vezes dá uma harmonizada do ambiente, aquilo alivia, porque a gente trabalhou alguma questão interna. Então, é realmente uma simbiose ali entre o local, né, e a nossa história de vida. E é legal prestar atenção nisso, porque se eu percebo que o local me mudou, eu posso também ir buscar essa mudança, né? Pessoal. Luciane, obrigada, viu? Sucesso para você. Um grande beijo. Que esse evento amanhã seja bem, né? Seja um sucesso para todos. lucianequesquecian.oficial, o Instagram. WhatsApp, código 11 991520843. Obrigada. Gratidão, Samira. Amei estar aqui com agradeço. Você. Obrigada por ter aceito o convite. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.